Já fala para ele que quando tem 5 semanas não pode folgar a quinta folga, que ele perde uma folga daí. É correto isso, doutor? Bom dia, Paulo, bom dia, Oswaldo, bom dia, Serra Negra. É uma alegria muito grande estar aqui novamente no programa Voz dos Trabalhadores Hoteleiros. Esse programa que todo sábado de manhã está aqui para comentar notícias do mundo do trabalho, falar sobre as questões do nosso dia a dia, temas de extrema importância como esse que o Paulo colocou agora. Aliás, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas ao Paulo, né? O companheiro Paulo, que teve ausente uns tempos aí, agora volta com tudo, volta para a nossa militância sindical, grande reforço aí para o sindicato aqui, para estar fazendo, como sempre, a defesa dos direitos dos trabalhadores da categoria hoteleira e da classe trabalhadora em geral aqui em Serra Negra. Mas essa questão que você colocou, Paulo, realmente ela foge ao bom senso, né? É impressionante como alguns, vamos deixar bem claro, né, alguns empresários interpretam a legislação de uma forma que exclusivamente favorece seus interesses, né? Não tem o menor sentido, né? Não são 4 folgas por mês, é uma folga por semana. Descanso semanal remunerado, descanso semanal, se eventualmente pode ocorrer de ter 5 folgas no mês, isso é claro. O raciocínio, a lógica é muito simples, não tem nenhum segredo, nenhum mistério em tudo isso, né? Uma semana de 7 dias, são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Descanso semanal remunerado. Isso a gente brinca, né? Mais que legal, é sagrado, né? Deus descansou no 7º dia. Não tem. Não tem cabimento uma interpretação como essa aí, que o Oswaldo estava me colocando, no momento em que o trabalhador teve no sindicato. Não é da nossa categoria, não, Oswaldo? Não é não, doutor. Já deixei claro aqui que não é da nossa categoria, mas eu até ri na hora, né, doutor? Eu estava presente no sindicato no momento em que esse trabalhador, o nosso sindicato é assim, nós atendemos toda a classe trabalhadora para dar orientação, seja de categoria for, seja de que pode ser trabalhador hoteleiro, pode ser trabalhador metalúrgico, mesmo que tenha parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Jaguariúna. O grande companheiro Thiago, que hoje está ausente, o Thiago fez uma pequena cirurgia, mando aqui um grande abraço ao companheiro Thiago, grande militante do movimento sindical aqui na região, e desejo pronto restabelecimento, que o Thiago esteja bem. Não é nada grave essa pequena cirurgia que sofreu, mas é preciso um cuidado para o restabelecimento. E fica aqui um grande abraço ao Thiago, então, esperamos aí estar semana que vem juntos já novamente nessa militância aí em defesa da classe trabalhadora, dos metalúrgicos de Jaguariúna, Serra Negra, Amparo, Monte Alegre e Pedreira e de toda a classe trabalhadora em geral. Mas então o nosso sindicato é assim, né? Nós atendemos lá qualquer trabalhador que venha para prestar informações, orientações sobre o seu trabalho, sobre os seus direitos, né? E eu estava presente quando veio esse trabalhador com uma pérola empresarial aí. O trabalhador teve que trabalhar mais que 6 dias sem folga. Claramente a situação é assim, se não gozar folga no 7º dia e trabalhar no 7º dia, o trabalhador tem direito a receber essa folga que ele deveria gozar e não gozou, em dobro, com um adicional de 100%. Então, se algum empregador descumprir essa regra, e é bem claro, o companheiro Oswaldo tem deixado isso batido muito nessa tecla, inclusive isso é tema do jornal do sindicato que saiu agora nessa edição desse mês de julho, né, Oswaldo? Exatamente, doutor. Em que se menciona a questão que mesmo durante o período de temporada, o trabalhador continua tendo direito às férias, a folga sim. A folga não pode ser suprimida porque é um acúmulo de serviço na empresa. A empresa deve se precaver e
ter em seu quadro a quantidade de trabalhadores suficiente para atender a demanda, mas nunca suprimir folga do trabalhador. Aquele trabalho, não existe a folga acumulada. Você, por exemplo, trabalha durante 15 dias seguidos, depois você tira 2 folgas na semana seguinte. Não pode, está errado. O trabalhador tem que folgar dentro de uma semana. A semana tem 7 dias, 6 dias trabalhados, o 7º tem que ser descansado. Então não tem essa de acumular folgas. O trabalhador tem direito de folgar uma vez por semana. Se acumulou folga, o trabalhador tem direito a receber aquela folga que ele não usufruiu em dobro, com um adicional de 100%. Isso significa que se ele ganha R$900, ele ganha R$30 por dia, ele vai ter que ganhar, não 30, mas R$60 naquela folga que ele não usufruiu. Além disso, a empresa fica sujeita a uma multa administrativa, que vai ser paga ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, uma multa que é aplicada pelo Ministério do Trabalho, por descumprimento da legislação trabalhista. Então, situações como essa realmente não podem ocorrer. É fundamental que o trabalhador descanse uma vez por semana. E esse descanso não é uma concessão, não é uma regalia. Na verdade, é uma necessidade para que o organismo reponha suas energias gastas ao longo das jornadas de trabalho. Então, não há regalia numa relação de trabalho. Há sim, direitos que devem ser observados. As férias, os descansos semanais remunerados, o limite de jornada de 8 horas, o limite de 2 horas dessas por dia, o intervalo de 1 hora para refeição, o intervalo de 11 horas entre o término de uma jornada num dia e o começo da jornada no dia seguinte. Então tudo isso tem que ser respeitado, tendo em vista a saúde do trabalhador. Não são privilégios, não são regalias. É uma legislação muito bem construída e pensada para que o trabalhador tenha atendido o cuidado com a sua saúde, tenha a sua saúde plenamente preservada. Então são essas questões que devem ser observadas pelos empregadores. Nós temos certeza que a maioria dos empregadores observa. Aqueles que não observam a legislação como ela tem que ser, os trabalhadores estão sendo vítimas de jornadas excessivas, de descumprimento em relação ao seu horário de trabalho, a não concessão de folgas. Denunciem as empresas, denunciem os seus sindicatos, denunciem o Ministério do Trabalho, denunciem o Ministério Público do Trabalho, porque a lei existe para ser cumprida. O trabalhador, numa relação de trabalho, ele vai lá e cumpre suas obrigações. Então, também devem as empresas cumprir as obrigações que têm com os trabalhadores. Então, essas são questões muito importantes para a gente estar tratando nesse momento. Muito bem, doutor Edson. A gente sabe que nesse meio tempo de decorrer, o trabalhador a gente sempre tem falado, não só aqui no programa de rádio, como no sindicato, às vezes na rua, mas mesmo assim a gente sabe que tem empresas hoje, muitas vezes, trabalhando com de menor, aí a gente tem vários casos. E o pessoal não acaba, eu acho assim, se você está vendo um menor trabalhando, às vezes sendo abusado pelo horário dele, que outro que ele não é nem para trabalhar, que é acima de 16 anos. Mas muitas vezes está trabalhando escondido, empresa, não dá folga. Como você acabou de mencionar agora. Não é porque é alta temporada que você vai deixar de dar folga para o trabalhador. Então acho que isso daí tem que ser... Você que é trabalhador não se deve sujeitar a isso. Ah, mas eu preciso do emprego. Mas também ser escravo de ninguém você não é obrigado. Né, Oswaldo? Eu tenho mais, viu, doutor e Paulo? Tem uma empresa aqui da nossa categoria, né? Que o trabalhador estava escalado para folgar num dia, o trabalhador folgou naquele dia, no dia seguinte recebeu a advertência. E porventura ainda foi dispensado, né? Porque ele veio reclamar, né? Primeira coisa, como o doutor já disse claramente, a lei diz que trabalha 6 dias, descansa o 7º dia, né? Isso está na Constituição Federal e também está na CLT e também na nossa Convenção Coletiva de Trabalho, né? E tá lá na escala, porque eu estou de folga hoje, então eu vou folgar. Agora amanhã, no dia seguinte, a empresa vai me dar
a advertência, e depois, porque eu vou reclamar, ainda sou dispensado, eu vou ter que chamar isso aí, não, eu vou ter que denunciar essa empresa para o Ministério Público do Trabalho, porque pedir fiscalização demora muito, então no Ministério Público do Trabalho resolve-se mais rápido, não é, doutor? Veja bem, essa é uma situação de claro abuso do poder empresarial, né? Na verdade, esse procedimento é condenável, né? Pelo que eu entendi, aí o trabalhador foi advertido porque... Folgou no dia da folga dele. Porque folgou no dia que era para folgar. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Esse empregador precisa... não digo conhecer melhor a legislação, mas aplicar melhor a legislação, né? E primeiro perceber o seguinte, né? Que tem uma escala de folgas que tem que ser cumprida, tal. O trabalhador é um ser humano, organiza a sua vida, tem uma família, organiza a sua vida com a família. E a escala de folga está aí para isso, para que o trabalhador se organize e no dia de folga dele, ele efetivamente tem direito a folgar, né? Não tem sentido. Agora, folgou no dia que era a folga dele, chega, a empresa vem, adverte e na sequência manda embora. Quer dizer, coisas como essa não podem ocorrer, né? Tem que acabar esse tipo de procedimento, essa prática patronal abusiva de estar forçando os trabalhadores a situações que fogem àquilo que a legislação estabelece, né? Como o Paulo colocou bem, né? Todo mundo precisa trabalhar, é claro, mas é evidente que tem limites também para... Ninguém quer ser explorado, ninguém deve ser explorado nessa vida. Um empregador que age dessa forma assim com seus trabalhadores, que relação ele tem com o ser humano, que preocupação ele tem com as pessoas. O trabalhador não é uma máquina que trabalha continuamente e só para quando quebra. Não, o trabalhador é um ser humano que tem suas necessidades, suas relações sociais, e tudo isso tem que ser observado, tem que ser preservado. Esse procedimento altamente condenável. E aí entra uma questão importante que, felizmente, cada vez mais tem sido pensada nesse país, a questão da ética, né? A ética em todas as relações. Não vamos cobrar a ética apenas dos políticos, temos que cobrar, os políticos têm a obrigação de ter ética. Aquele que trabalha no serviço público tem a obrigação de ter um comportamento ético, mas a ética também ela vem também para todo tipo de relação, inclusive relação ao trabalho. E aqui é importante a gente bater nesse ponto, porque que a gente vê muitos empresários aí criticando a falta de ética na política, isso, aquilo, deve ser criticada sim. Isso a gente coloca e reafirma com firmeza mesmo. Devemos fazer críticas à falta de ética nas relações políticas. Mas a gente vê muitos aí criticando e descuidando da ética no seu próprio quintal, descuidando da ética na sua relação de trabalho, na ética da sua relação com os trabalhadores. Esse comportamento que você mesmo narrou agora, Oswaldo, é bem claro, de um comportamento antiético numa relação de trabalho. Porque é fundamental que seja preservada os direitos do trabalhador. Quando uma empresa rompe com essa lógica, quando essa empresa busca burlar ou fraudar os direitos do trabalhador, ela não está sendo ética, ela está sendo antiética, ela está descumprindo uma obrigação. Quem descumpre uma obrigação legal está sendo antiético. Então é preciso bater nessa tecla, é preciso reforçar esse ponto, que a ética não é só a ética da relação do político com uma coisa pública, também é um comportamento antiético aquele em que o empresário frauda a legislação em detrimento dos interesses do trabalhador. Isso não é correto. E nós temos que fazer denúncias em relação a isso. E os trabalhadores têm que denunciar, têm que ficar atentos, e se forem vítimas de comportamentos antiéticos dos seus empregadores, fazerem denúncias ao sindicato, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, às instâncias legais.
porque todas essas instâncias vão estar tomando as providências legais cabíveis. E eu quero bater num ponto aqui que a gente sempre destaca, que é a questão da democracia. A democracia é uma conquista da humanidade. O Brasil é um país democrático, felizmente, após o término da famigerada ditadura militar, em 84, 85, com a posse do civil, o Brasil tem tido eleições democráticas e limpas ao longo do tempo. E o Brasil hoje é uma das democracias mais sólidas e consolidadas do mundo, inclusive no aspecto econômico, reconhecido mundialmente e como modelo. E um ponto que a gente, como eu falei, sempre destaca, é que a democracia não pode ser apenas considerada o direito de você eleger governantes. A democracia também passa pelas relações sociais e pelas relações trabalhistas também. Quando numa empresa, seja num hotel, num restaurante, numa fábrica, numa loja, onde quer que seja, o empregador age como se fosse um imperador, ditando regras, ditando leis, descumprindo legislação, ele não está sendo democrático. E o princípio democrático, inserido no artigo 1º da Constituição Federal, ele se aplica em todas as relações do país. Tudo, de alto a baixo. O Brasil é um país democrático e a democracia deve estar inserida nas empresas, deve estar inserida nas escolas, deve estar inserida na nossa casa, na nossa família, na relação com a nossa família. Em todos os setores da vida, a democracia deve estar sendo inserida. Então é fundamental que seja observado esse ponto também. Os trabalhadores devem exigir que seja tratado de uma forma correta, democrática no ambiente de trabalho. A democracia também faz parte do ambiente de trabalho empresarial. E, além disso, é fundamental a gente destacar também que o trabalhador não deixa de ser cidadão quando ingressa no local de trabalho. Ele continua sendo cidadão e deve ser respeitado integralmente enquanto cidadão. Ele não deixa na porta para fora da empresa a sua condição de cidadão. A condição de cidadão entra também dentro da empresa. E enquanto cidadão ele tem que ser respeitado. Ele não pode ser tratado de uma forma incivilizada, de uma forma descortês. Aquilo que a gente fala de assédio moral, de um comportamento deseducado, deselegante, com gritos, xingamentos, isso não pode ocorrer de forma alguma. O trabalhador ele é um cidadão igual àquele superior hierárquico dele. Ele tem que respeitar o seu superior hierárquico, com certeza, mas também tem que ser respeitado em sua dignidade de pessoa humana. Então, esses pontos a gente sempre é fundamental a gente bater a ética nas relações empresariais, na relação do trabalho, a democracia dentro do local de trabalho e a manutenção da condição de cidadão do trabalhador que ingressa no local de trabalho. E esses pontos são fundamentais e todos nós temos o direito e mais a obrigação de exigir isso onde nós trabalhamos. Antes da gente ir para um intervalo, eu só queria completar aquilo que o senhor falou, né? Para que a gente venha criticar alguém, a gente tem que ser primeiramente ético, né? Para vir criticar os políticos, eu tenho que ser ético, eu tenho que ter telhado sólido, né? Não telhado de vidro, né? Quem tem telhado de vidro não tem direito de criticar ninguém, né? Porque se o cara não cumpre com as leis trabalhistas que constam na Constituição Federal do Brasil, consta na CLT, não cumpre, como que ele pode querer criticar político? Né? Ele é tão antiético, tão corrupto quanto alguns políticos têm, né? Porque não são todos, né? A gente não pode generalizar, tem políticos bons de todos os partidos, né? Não é só de uns partidos. Todos os partidos tem as pessoas boas e tem as pessoas que não valem nada, né? E mesma coisa são os empresários, né? Tem empresários bons e tem empresários que não valem nada, né? E esse senhor, desculpe muito, esse não vale nada. E aí, São Paulo, como é que vai o senhor? Firme na luta?